certo? Vamos lá agora para mais uma característica da água, extremamente importante, bastante cobrada até em Enem, bastante cobrada em vestibulares. Mas como eu ainda estou falando para ensino fundamental, óbvio, né, a gente está um pouquinho longe, mas isso aí professores de ciências costumam cobrar, e é legal a gente já começar a construir essa base, esse entendimento para mais para frente. De uma forma muito simples. Uma outra função da água é a regulação térmica, ou seja, o corpo ele precisa segurar um pouco a temperatura. Se a temperatura de um corpo ela eleva demais, você vai ter problemas nas suas proteínas. Proteínas não podem sofrer desnaturação, proteína é substância orgânica, a gente vai falar mais para frente, e aí eu faço um link sobre isso aqui. Mas entenda o seguinte, se a sua temperatura ela se elevar demais, e isso vale para outros seres vivos, óbvio, né? Não é só para a gente, você vai ter problemas de funcionamento do seu corpo, e isso pode levar à morte. E a água ajuda nessa regulação térmica, nesse controle da temperatura corpórea. Como? A água ela tem o que nós chamamos de alto calor específico. O que é alto calor específico? Aqui tem uma definiçãozinha mais simples, que é a quantidade de energia, a gente está falando em energia em calorias, energia térmica, necessária para quê? Para aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de determinada substância. Tá, não entendi. Qual é o papel disso? O papel é que você precisaria de uma fonte de energia muito alta em caloria, energia térmica, para superaquecer o corpo humano. Não estou falando de infecções e outros problemas que vão afetar lá o equilíbrio da regulação térmica pelo tronco encefálico, não é isso? Estou falando de incidência de energia térmica a ponto de elevar a nossa temperatura. Quer ver um exemplo? O calor específico do ferro, do metal, de uma forma geral, é diferente da água. Então, se você bota um metal no sol, se você vai aquecer o metal, ele superaquece muito rápido. E você precisa de nem tanto calor assim para aquecer uma barra de metal, diferente da gente. Se nós tivéssemos o mesmo calor específico do metal, gente, verão 40 graus, Rio de Janeiro na sombra, né? Saiu no sol, você superaquecia. Imagina, as pessoas andando no sol, se você tem uma regulação térmica com um calor específico menor, você superaqueceria. Então, se você fosse o Robocop, o Homem de Ferro andando no sol, você elevaria a sua temperatura muito mais rápido. Então, como a água ela tem um alto calor específico, eu precisaria de um calor muito superior para que gerasse esse superaquecimento. O que não dá, né? Não rola. Então você consegue sair e você tem uma regulação. Essa regulação ela pode se dar de dois tipos, tá? A gente vai separar os organismos em ectotérmicos e endotérmicos, ou seja, a regulação térmica, a regulação da temperatura corpórea, ela se dá externamente, ou seja, ela depende de fatores externos. Você pega, por exemplo, animais desse caso aqui, como répteis e anfíbios. Um réptil, por exemplo, quando ele quer aquecer o corpo, ele está numa sombra, aqui onde nós estamos agora, é um local um pouquinho mais frio, e aí se você tem um réptil aqui dentro, o que aconteceria? Ele tendenciosamente procuraria o sol ou uma fonte de calor para aquecer o corpo. O corpo dele vai aquecendo, ele sai dali e busca uma sombra, uma água, ou seja, é ele que faz essa regulagem, essa regulação térmica. Então, quando ele precisa aquecer, ele vai para uma fonte de calor, sol, por exemplo. Ele precisa resfriar, ele procura uma sombra ou a molécula da água, a água presente para ele se resfriar. Diferente de nós, aves, mamíferos, por exemplo, que somos endotérmicos. Então, nós, mamíferos, juntamente com aves, temos uma regulação interna. Endo é uma terminologia para interno, para dentro. Então, a regulação térmica ela vem de dentro para fora. Não importa o calor que esteja aqui fora, gente. Meu Deus, 47 graus, sensação térmica de inferno, Rio de Janeiro muito quente. Dentro de você, internamente, a sua regulação ela vai girar dentro de 37 graus. Ok? Subiu isso, a gente tem a febre. Então, você tem uma regulação, não importa se você está no sol, na sombra, se você está aqui num ar-condicionado muito frio, ou se você está num ambiente mais quente, na praia, no sol de Rio de Janeiro, aí, verão, você tem uma regulação do seu corpo ali dentro de uma média.
Claro, né, você pode pegar uma insolação, aumentar também a temperatura, mas isso é outra história. Você precisa de uma exposição muito grande para que isso aconteça. Obviamente, né? Também você tem que levar em consideração que você precisa se hidratar, entre outras coisas. Então, tá aqui as diferenças. Antigamente esses termos eram chamados de pecilotérmicos, os ectotérmicos eram chamados de pecilotérmicos e os endotérmicos chamados de homeotérmicos. Essa terminologia caiu, ela não é mais usada, mas um ou outro autor, ou um livro um pouquinho mais antigo, não é que o livro esteja errado, mas você vai ver uma terminologia, é a mesma coisa, tá? Pecilotérmicos são os ectotérmicos e os homeotérmicos são os endotérmicos. Beleza, gente? Um abração aí, até a próxima aula. Espero que eu tenha ajudado.